Olá, essa é mais uma edição do Daily World Minute. Hoje, focamos nossa atenção em Pequim, o epicentro de uma complexa teia diplomática que pode redefinir o tabuleiro geopolítico global. A China de Xi Jinping, em um movimento estratégico, recebeu em dias consecutivos dois dos mais influentes líderes mundiais, Vladimir Putin, pouco antes, Donald Trump. Esse balé diplomático não é apenas um espetáculo de poder, mas um claro indicativo da crescente influência chinesa e de sua ambição em moldar uma nova ordem mundial, posicionando-se como um ator central, mas independente, nas grandes questões internacionais. Para entender a magnitude dos encontros recentes em Pequim, é fundamental mergulhar no contexto histórico e geopolítico que moldou as relações entre China, Rússia e Estados Unidos. A ascensão da China como potência econômica e militar nas últimas décadas desafiou a hegemonia americana após Guerra Fria, enquanto a Rússia de Vladimir Putin busca restaurar parte de sua antiga influência, muitas vezes em oposição aos interesses ocidentais. A relação sino-russa, historicamente complexa, ganhou um novo fôlego nas últimas 2 décadas, impulsionada por uma convergência de interesses estratégicos, a contenção da influência americana, o fortalecimento de blocos econômicos e de segurança alternativos e a promoção de um mundo multipolar. Ambos os países veem a OTAN e a expansão da União Europeia como ameaças à sua esfera de influência, e compartilham uma visão de governança global que prioriza a soberania nacional sobre a intervenção ocidental em questões internas. Por outro lado, a relação entre China e Estados Unidos é marcada por uma mistura de intensa interdependência econômica e crescente rivalidade estratégica. Tensões comerciais, disputas tecnológicas, a questão de Taiwan e a presença militar americana no Indo-Pacífico são pontos de atrito constantes. Com a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, essa rivalidade se intensificou, com a imposição de tarifas e uma retórica mais agressiva em relação a Pequim. A estratégia de Xi Jinping, ao receber tanto Putin quanto Trump em um curto espaço de tempo, reflete uma busca por equilíbrio e afirmação de sua própria centralidade. A China busca projetar uma imagem de ator global capaz de dialogar com todos, evitando ser totalmente alinhada a um bloco específico, mas ao mesmo tempo capitalizando sobre as divisões existentes para fortalecer sua própria posição. Esse cenário complexo é o pano de fundo para os eventos recentes, que sinalizam uma reconfiguração potencial das alianças e dinâmicas de poder no século XXI. A China se posiciona como um pivô, capaz de influenciar e mediar, mas também de desafiar a ordem estabelecida. É nesse intrincado jogo de xadrez global que o futuro da geopolítica começa. Os eventos que colocaram Xi Jinping no centro das atenções diplomáticas globalmente ocorreram em um intervalo de poucos dias, sublinhando a estratégia chinesa de se posicionar como um interlocutor indispensável. Primeiramente, o ex-presidente americano Donald Trump realizou uma visita a Pequim, onde se encontrou com o presidente Xi Jinping. Embora os detalhes exatos das conversas não tenham sido amplamente divulgados, a natureza do encontro, ainda que informal e sem o peso de uma visita de Estado oficial, foi significativa. Trump, conhecido por sua abordagem transacional e muitas vezes imprevisível na política externa, provavelmente buscou explorar avenidas de diálogo sobre questões comerciais e de segurança, talvez antecipando um possível retorno à Casa Branca. A presença de um ex-presidente americano de tamanha estatura já enviava um recado ao mundo sobre a relevância de Pequim. Poucos dias depois, foi a vez de Vladimir Putin, presidente da Rússia, desembarcar na capital chinesa para uma visita de Estado formal. O encontro entre Xi e Putin foi amplamente televisionado e documentou a calorosa recepção do líder russo, com as honras de praxe e uma atmosfera de forte camaradagem. Os dois líderes realizaram extensas conversações, focadas no aprofundamento da parceria estratégica abrangente entre China e Rússia. A pauta incluiu a cooperação econômica, energética, militar e tecnológica, além da coordenação em fóruns multilaterais como a Organização de Cooperação de Xangai, OCX, e o BRICS. Declarações conjuntas reafirmaram o compromisso com um mundo multipolar e a oposição à hegemonia de qualquer potência única, uma clara referência velada aos Estados Unidos. A escolha de Xi Jinping de receber ambos os líderes, com perfis tão distintos e relações tão complexas com a China, demonstra uma calculada habilidade diplomática. Não se tratou apenas de hospitalidade, mas de uma demonstração de força e autonomia. Ao dialogar com Trump, Xi sinalizou abertura e pragmatismo, enquanto a recepção a Putin reforçou a aliança estratégica que Pequim e Moscou vêm construindo. A mensagem implícita é que a China é um ator com quem todos devem negociar, um hub diplomático que não se alinha cegamente a um lado, mas que busca seus próprios interesses em um cenário global cada vez mais fragmentado.
Essa sequência de eventos não apenas fortaleceu a posição de Xi Jinping como um líder global, mas também sublinhou a proeminência da China no cenário internacional contemporâneo. A capital chinesa, por alguns dias, foi o epicentro de decisões e sinalizações que reverberarão por todo o globo. É um testemunho da crescente capacidade de Pequim em moldar a narrativa e as relações internacionais a seu favor. A diplomacia chinesa está se tornando cada vez mais sofisticada e assertiva, buscando maximizar suas vantagens em um ambiente geopolítico volátil. O mundo observou atentamente as interações em Pequim, ciente de que cada aperto de mão e cada declaração pública carregavam um peso considerável para o futuro das relações. A sequência de visitas em Pequim gerou um turbilhão de reações nas capitais globais, revelando a complexidade e as divisões do cenário geopolítico atual. Nos Estados Unidos, a visita de Donald Trump à China, mesmo como ex-presidente, foi recebida com uma mistura de preocupação e especulação. Analistas e políticos democratas questionaram a adequação da visita, temendo que ela pudesse minar a política externa da administração atual ou enviar sinais ambíguos a Pequim. Por outro lado, alguns republicanos viram a visita como um movimento pragmático, uma forma de manter canais de comunicação abertos com uma potência rival. O Departamento de Estado americano, embora mantendo a postura oficial de não comentar viagens de cidadãos privados, certamente monitorou a situação de perto, ciente do potencial impacto nas relações sino-americanas, especialmente em um ano eleitoral. A Rússia, por sua vez, celebrou o encontro entre Putin e Xi como uma prova da solidez da parceria estratégica entre os dois países. A mídia estatal russa destacou a unidade e a determinação de Moscou e Pequim em construir um mundo multipolar, desafiando a ordem liderada pelos Estados Unidos. A visita foi apresentada como um sucesso diplomático, fortalecendo a posição da Rússia em meio às sanções ocidentais e ao conflito na Ucrânia. A China, naturalmente, projetou uma imagem de poder e centralidade diplomática. A mídia estatal chinesa enfatizou a capacidade de Xi Jinping de dialogar com todos os grandes atores, reforçando a narrativa de que Pequim é uma força estabilizadora e um pivô essencial nas relações internacionais. A mensagem era clara: a China é um parceiro confiável e um mediador potencial, mas também um ator independente que não se submete a pressões externas. Na Europa, a reação foi mais cautelosa e preocupada. Líderes europeus e analistas expressaram apreensão com o aprofundamento da aliança sino-russa, vendo-a como uma ameaça à segurança e aos valores democráticos ocidentais. A proximidade entre Pequim e Moscou é vista como um fator que pode prolongar o conflito na Ucrânia e desestabilizar ainda mais a ordem internacional. Houve também um olhar atento sobre a visita de Trump, com a preocupação de que uma futura administração Trump pudesse adotar uma abordagem menos coordenada com os aliados europeus em relação à China. A Organização das Nações Unidas, ONU, através de seus porta-vozes, reiterou a importância do diálogo e da diplomacia para resolver conflitos e promover a cooperação internacional, embora sem entrar nos méritos específicos dos encontros. A comunidade global, de modo geral, reconheceu a importância desses movimentos diplomáticos, que sinalizam uma reconfiguração nas relações de poder e a emergência de um novo arranjo geopolítico. As nações menores, em particular, observam com atenção, buscando entender como se posicionar nesse tabuleiro em constante movimento. A forma como essas interações se desdobrarão influenciará diretamente a estabilidade e a direção da política global. O mundo está testemunhando uma era de grande incerteza e redefinição de alianças. A capacidade de Pequim de atrair e influenciar líderes tão diversos é um testemunho de seu crescente poder. As reações globais refletem a complexidade de um sistema internacional em transição, onde a busca por equilíbrio e a gestão de rivalidades se tornam cada vez mais. A simultaneidade das visitas de Vladimir Putin e Donald Trump a Pequim, sob a anfitriã de Xi Jinping, não é meramente um evento diplomático, é um catalisador e um sintoma de profundas transformações geopolíticas. A principal implicação é a consolidação da China como um polo de poder independente e um mediador potencial, ou manipulador, em um mundo multipolar. Xi Jinping, ao receber ambos os líderes, envia uma mensagem clara: a China é uma potência com quem todos os lados devem engajar, capaz de manter relações complexas sem se curvar a pressões externas. Isso reforça a narrativa chinesa de um sistema internacional que não deve ser dominado por uma única superpotência, mas por múltiplas esferas de influência. Para a relação sino-russa, os encontros aprofundam uma parceria estratégica que se tornou um pilar fundamental para ambos os regimes. Rússia, isolada pelo Ocidente, encontra na China um parceiro econômico vital, um mercado para seus recursos energéticos e um aliado político contra a hegemonia americana. A China,
por sua vez, ganha um parceiro militar e estratégico que pode ajudar a contrabalancear a presença dos Estados Unidos no Indo-Pacífico e fortalecer a sua posição em fóruns internacionais. Essa aliança não é de igual para igual, com a China emergindo como a parceira dominante, mas é mutuamente benéfica para a contestação da ordem ocidental. O impacto sobre os Estados Unidos é multifacetado. A visita de Trump, mesmo informal, sinaliza uma possível fragmentação da política externa americana em relação à China, especialmente se ele retornar à presidência. Isso poderia levar a uma abordagem mais transacional e menos alinhada com os aliados, o que preocuparia a Europa e outros parceiros asiáticos. A China capitaliza sobre essa incerteza, buscando explorar as divisões internas americanas e as tensões entre os Estados Unidos e seus aliados. Para o Brasil e outros países em desenvolvimento, essa reconfiguração de poder significa um ambiente internacional mais complexo e com mais oportunidades, mas também com mais riscos. Países como o Brasil, que buscam uma política externa autônoma e multipolar, podem ver na ascensão da China e no fortalecimento de blocos como o BRICS uma chance de diversificar suas parcerias e reduzir a dependência de potências tradicionais. No entanto, também há o risco de serem pegos no fogo cruzado de uma rivalidade crescente entre as grandes potências, sendo forçados a fazer escolhas difíceis ou enfrentar consequências econômicas e políticas. O mundo caminha para uma era onde a diplomacia de poder e a competição estratégica serão ainda mais acentuadas. A capacidade da China de hospedar e interagir com figuras tão contrastantes como Putin e Trump demonstra sua crescente confiança e sua ambição de redefinir as regras do jogo global. A estabilidade global dependerá de como essas grandes potências conseguirão gerir suas rivalidades e encontrar pontos de convergência, ou se a competição descambará para uma confrontação mais direta. A imagem de Xi Jinping como anfitrião de ambos os líderes é um lembrete vívido de que a paisagem geopolítica global está em constante e dramática mudança. O futuro da ordem internacional está sendo escrito em Pequim. O Brasil precisa estar atento a essas dinâmicas para navegar um cenário cada vez mais complexo e imprevisível, protegendo seus próprios interesses e contribuindo para a paz e a estabilidade global. A estratégia chinesa de falar com todos, mas não se amarrar a ninguém é um modelo que muitas nações observam com... Os eventos em Pequim são um lembrete contundente de que a dinâmica global está em constante fluxo, e a China emerge como uma força central nesse tabuleiro. Acompanhar essas transformações é crucial para entender o nosso mundo. Para análises aprofundadas e notícias que realmente importam, inscreva-se no Daily World Minute e ative as notificações. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo o jornalismo sério e analítico que você merece. Até a próxima edição!